Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila, faço parte da equipe do Catecumenato e vim anunciar para vocês o 11º encontro que você assistirá agora com o Paulinho. Aproveite este momento de quarentena para se edificar espiritualmente e que Deus nos abençoe. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o catequista Paulinho, faço parte da equipe de catequistas do Catecumenato da Igreja Matriz São Gonçalo e Capela Rosa Mística. E vamos dar hoje continuidade ao nosso estudo sobre o Credo, o símbolo dos apóstolos. Hoje iremos falar sobre o 11º artigo do Credo. Creio na ressurreição da carne. E começo esse nosso estudo pegando o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 990, que vem dizendo assim: o que significa ressurreição da carne? O termo carne designa o homem em sua condição de fraqueza e de mortalidade. A ressurreição da carne significa que, após a morte, não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão a vida. Nós somos formados por corpo e alma. O corpo, a carne, a matéria mortal e a nossa alma, sendo imortal. E Deus nos criou para a imortalidade, para que depois que tivéssemos a nossa vida, completássemos o nosso termo aqui na Terra e voltássemos para Ele. Como consta também no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1008. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinara para não morrer. Deus nos criou para a imortalidade, para voltarmos para Ele depois da vida aqui na Terra. E o que veio atrapalhar isso foi o pecado mortal, o pecado original, o primeiro pecado que nós herdamos dos nossos primeiros pais e ficamos privados temporariamente de ingressarmos após a nossa morte a essa vida eterna, essa vida com Deus. E Deus, com o seu amor infinito, enviou o seu Filho Jesus Cristo para que através dele, através da sua vida, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, fosse resgatado a toda natureza humana essa oportunidade de, depois de vivermos aqui na Terra, de passarmos esse período vivendo aqui, pudéssemos de novo retornar a esta graça de estarmos junto de Deus, juntos do Pai. Jesus, com a sua ressurreição, venceu a morte, venceu o pecado, para que nós pudéssemos, após a nossa vida, de novo termos a oportunidade de voltarmos para Deus. E esse é a finalidade da vida de Jesus. Jesus veio cumprir a vontade do Pai, se entregou, veio nos ensinar a vivermos como pessoas mais amáveis com o próximo e mais íntimas do Pai, para que através da nossa vivência, do nosso testemunho de fé, nós pudéssemos também ter a oportunidade de voltar a Deus. Cremos nessa parte que é a nossa fé, nessa ressurreição da carne. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, vem nos orientando assim, pegando a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos
habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dará vida também a vossos corpos mortais. Repetindo, dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o Espírito que habita em vós. Então, cremos na ressurreição da carne, que os nossos corpos, pela graça do Espírito, será glorificado após a nossa morte, para que possamos depois nos unir à nossa alma. A morte é o momento que o corpo é separado da alma. E com a ressurreição de Jesus, nós temos essa oportunidade de, com o nosso corpo glorificado, se encontrar novamente com a nossa alma imortal. Então, a nossa fé vem nos orientando como que deve ser essa vivência que a gente tem, que a gente deve ter. Aí, Paulinho, se tivesse a gente numa aula presencial, vocês poderiam perguntar, e como pode ser então aquelas pessoas que são cremadas? O Catecismo da Igreja também nos orienta em relação a isso. Se no item 2301, falando sobre a cremação dos nossos corpos, que pode ser legítima se não for contrário e não deixar de acreditar na ressurreição no último dia. É esse que é a nossa fé. Deus, a gente consegue compreender isso não pela consciência, e sim mais pela fé, porque é nela que a gente vai vivenciar. Jesus falou em João, no capítulo 11, versículo 25, sobre eu sou a ressurreição e a vida. Que Jesus é a ressurreição e a vida, nós não temos mais medo da morte. A morte é a passagem de tudo aquilo que a gente vivenciou aqui para a vida eterna. A morte não tem mais poder sobre nós, pela graça da ressurreição de Jesus. E no Catecismo da Igreja Católica, vamos de novo falar sobre essa morte, essa ressurreição. O que ele nos orienta em relação à ressurreição? No artigo 997. O que é ressuscitar? Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-a às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Então Deus, com a sua onipotência, fará unir de novamente a nossa carne, o nosso corpo, a nossa alma. Essa ressurreição, não reencarnação, pois o homem só morre uma só vez, como a gente pode ver a citação na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Os homens devem morrer uma só vez. Por isso que não acreditamos na reencarnação. Acreditamos na ressurreição de Jesus. Jesus voltando e nos salvando, abrindo as portas do céu para a gente, e na nossa ressurreição da carne. Quando que vai acontecer isso? No último dia. Jesus, no seu Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 39 e seguintes, vem dizendo, todo aquele que crê em mim, ele vai ter a vida eterna. E Jesus completa, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, no final dos tempos, haverá a nossa ressurreição da carne. O nosso juízo particular, a gente, depois da morte, nós temos nosso juízo particular, no qual irá ser avaliado
como foi a nossa vida, de acordo ou não com a vontade de Deus, e nós iremos para junto de Deus, no qual chamamos o céu, ou a perdição eterna de Deus, no qual chamamos o inferno. E no último dia, na segunda vinda de Jesus, Jesus vai fazer com que o nosso corpo se una novamente à nossa alma. Essa é a nossa fé, é o nosso ensinamento, é o que Deus, que a Igreja, com o seu magistério, nos vem orientar para que sempre que devemos dar valor à nossa vida espiritual, para que um dia possamos juntos estar com Deus no céu. E a Assunção de Maria é um exemplo disso. Maria, essa criatura perfeita que Deus, pelos méritos de Cristo, a preservou de toda a mancha do pecado. Ela não ficou sujeita a nenhuma dívida do pecado. Por isso ela foi assunta ao céu, foi elevada ao céu com o seu corpo glorioso para estar junto de Deus. Como primeira, mulher, dando exemplo a todos nós cristãos que um dia também receberemos essa graça da ressurreição da carne. Que ela possa interceder sempre por cada um de nós, para que possamos um dia estarmos juntos, glorificando a Deus no céu. Obrigado pelo carinho, por estarmos juntos mais uma vez, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Muito bom nos encontrarmos novamente. Gostaram da catequese de hoje? Foi bom, né? É sempre bom aprender um pouco mais sobre aquilo que a nossa igreja ensina. Se você gostou, deixe o seu like no nosso vídeo. Divulgue a nossa página no YouTube, Voz do Amarante. E compartilhe bastante os vídeos que tem na nossa página.